Nos Estados Unidos, 99% dos restaurantes são franqueados, mas aqui ainda tem essa proporção, porque você está ligado a um master franqueado, que é um franqueado do México para baixo, ele tem toda a concessão. Então, para você ser um franqueado do McDonald's, você tem que ter o perfil de trabalhar, de tal... a barriga no fogão mesmo. Eu assisti uma palestra de um franqueado de Guarulhos. Ele é a segunda geração, né? O pai dele, acho que... O Fernando, acho. Eu assisti a palestra dele. E ele fala exatamente isso, do México para baixo, você tem que trabalhar, e eles fazem curso para ser herdeiro. Sim, na segunda geração, ele tem que passar todo o processo. Se ele não for aprovado, ele não fica. Então, seus filhos... É louco, né? Você constrói uma coisa e nem é certeza que seus filhos vão poder ficar. Se não tiver o perfil, porque a base do sucesso do McDonald's é você ter... Minha família é espanhola, sou a terceira filha, sou a caçula que nasci no Brasil. Eu sou de Santos e fiz engenharia, trabalhei no mercado financeiro durante 15 anos. E dentro do mercado financeiro, eu trabalhava no Bank Boston e conheci uma pessoa do McDonald's. E eu acabei atendendo e um dia a gente foi almoçar e ele me perguntou se eu não queria ser franqueada. Na época, nem imaginava como era ser franqueada do McDonald's. Na época, eu estava grávida de 8 meses do meu segundo filho. Que ano que ele te convidou para ser franqueada? Foi em 1997. Eu estava nascendo. Mentira. Mentiroso. Ai, 98, gente. Começo de 98. E aí, passa por várias etapas. E quando eu tive meu filho, ele tinha 2 meses, eu comecei o meu treinamento em Jundiaí. Eu saía de Santos diariamente para treinar em Jundiaí. Mas quais são essas etapas? O que é? Para documentação, grana? Não, na verdade, assim, todo treinamento do McDonald's, você tem que saber todas as etapas do processo. Então, você passa 1 ano passando de atendente a gerente, limpando o chão, fazendo preventiva, todas as etapas de funcionário mesmo, para você conhecer o processo, de fato. É muito louco, porque tem muitos mitos, né, que rondam essas histórias de franqueados do McDonald's, que você tem que ter não sei quantos milhões investidos para eles deixarem. Tem muita coisa, muita história que roda através disso. Essa do milhão investido, acho que eu já tinha ouvido uma vez também. Eu falava, só deixam você ser franqueado se tiver 1 milhão não a mais assim. Investido. Isso é verdade? Não, na verdade, o que acontece é assim, você tem que ter o perfil de trabalhar. A base do McDonald's é o trabalho, que o empreendedor ele esteja dentro da operação, que ele trabalhe dentro para conhecer e saber a dor, para que possa dar certo. Tá. E o que acontece, por isso que você passa por um treinamento tão intensivo, passando por todas as áreas para você conhecer. Todos os franqueados têm que fazer esse treinamento, independente, tipo... Eu sou muito rica e quero ter franquias do McDonald's. Não existe Eu também isso. teria que passar por isso? Mas não existe. Não é assim que o processo... Não é o dinheiro que faz você ser um franqueado. Então, assim, às vezes tem pessoas que têm, por exemplo, um ponto e ele fala, quero ser franqueado, eu tenho esse ponto. Não é assim. No Brasil, são 65 franqueados no Brasil todo. É bem pouco, né? Você tem mais ou menos 40% a 30% dos franqueados e o resto é da corporação, da Arcos Dourados, que é o master franqueado no Brasil. Nos Estados Unidos, 99% dos restaurantes são franqueados, mas aqui ainda tem essa proporção, porque você está ligado a um master franqueado, que é um franqueado do México para baixo, ele tem toda a concessão. Então, para você ser um franqueado do McDonald's, você tem que ter o perfil de trabalhar, de tal... a barriga no fogão mesmo. Eu assisti uma palestra de um franqueado de Guarulhos. Ele é a segunda geração, né? O pai dele, acho que... O Fernando, acho. Eu assisti a palestra dele. E ele fala exatamente isso, do México para baixo, você tem que trabalhar, e eles fazem curso para ser herdeiro. Sim, na segunda geração, ele tem que passar todo o processo. Se ele não for aprovado, ele não fica. Então, seus filhos... É louco, né? Você constrói uma coisa e nem é certeza que seus filhos vão poder ficar. Se não tiver o perfil, porque a base do sucesso do McDonald's
é você ter esse comprometimento com o negócio. Conhecer todos os detalhes, saber a operação, porque só assim vai dar certo. Inclusive, a palestra dele foi sobre operação. Ele abriu o plano de chão, Sim. que você conhece, explicou detalhe. O cara conhece a operação de cabo a rabo. Porque você é obrigado. Quando você passa por todas as etapas, você... assim, na minha época, eu treinava, depois de Jundiaí, eu fui treinar em Santos. E tinha uma etapa que você, no final do dia, você tem que contar todo o estoque e jogar tudo no computador para que você possa fazer o cruzar e dar o resultado. É a venda. Então, você tem todo um trabalho. Quando eu estava... Tem um fato muito engraçado. Eram 3h da manhã, eu fazendo plano de chão e faltava carne. Eu falava, não batia, não batia. Quando eu olhei assim para trás, o gerente estava rindo. Eu falei, o que você fez? Ele pegou uma caixa vazia, fechou. Então, na contagem, quando eu contei, tinha caixa. Mas, na verdade, quando se cruzava a venda com o estoque, não batia. Então, você não pode ir embora enquanto não bater. Então, assim... 3h da manhã. 3h da manhã. Que era uma operação 24 horas. Então, assim, é bem intenso. Mas, assim, eu acho que é fundamental para o negócio dar resultado que você conheça. Porque, senão, é muito difícil. Ainda mais nos dias de hoje, como a gente estava falando, você tem que voltar para a operação para que detalhes, para que o resultado seja efetivo. Questão de rendimento, de pedido. A operação é muito mais complexa hoje, ainda mais que uma operação quando você tem delivery. Então, assim, é um processo bem amplo para você entrar. Não muita gente fala, muito fantasioso, né? Muito. Que o franqueado do McDonald's... Claro que você tem que ter o valor percentual em seu, porque hoje eles constroem o terreno, eles constroem o imóvel e você entra com os equipamentos. Mas você só pode crescer se você tiver aprovado na revisão de negócio. Tem uma linha para você trabalhar. Então, assim, é bem interessante. Por isso que é o sucesso do Mac em qualquer lugar. Onde você for, você vai ter um lanche igual, ao mesmo sabor, o padrão, né? Então, é muito... É o segredo do sucesso. O filme... Fome de Poder. Quando você lá, você vê... uma coisa que é bem interessante é os tempos e movimentos que a gente fala, que eles desenham toda a cozinha dentro de uma quadra de tênis e eles fazem os tempos e movimentos. Como você se posiciona dentro da cozinha, para que isso seja dinâmico e você tenha uma operação mais rápida e tudo mais. Então, é muito interessante. O sucesso do McDonald's realmente é a operação, é esse treinamento que faz com que você tenha um engajamento e um conhecimento do negócio. Meu, foda. Tô louco, né? Muito louco. E aí a Cris entra... Uma pergunta assim, como é que foi a sensação quando te chamaram para ser uma franqueada do McDonald's? Eu acho que eu ia, sei lá, surtar. Então, você não acredita muito, porque como não existia muitos franqueados e eu trabalhava no mercado financeiro, era muito diferente, né? Você troca num ambiente todo corporativo, né? De repente, você está limpando chapa, fazendo isso. Você trocou o terninho por toquinha. Pois é, totalmente diferente, né? Mas é muito desafiador, porque você lidar com um adolescente, você lidar com essa turma, você se renova. Cada dia você aprende uma coisa nova, você se motiva com eles. Quanto mais você trabalha, mais você motiva. Você aceitou de cara quando ele falou? Claro, porque... Falou, quero super. Porque eu sempre quis ser empreendedora. Eu sempre quis ter algum negócio. Quando eu casei, meu ex-marido... a ideia era um ter um negócio e o outro continuar trabalhando para que fosse o equilíbrio. Mas eu sempre gostei de inovação. Então, quando teve essa possibilidade, para mim foi um desafio muito grande. Primeiro que não existiam muitas mulheres. Né? Eu imagino, naquela época devia ser muito menos. Tinham 3 franqueadas. Hoje tem 5. E hoje a segunda geração que está vindo, a maioria são mulheres. As filhas dos franqueados que estão assumindo e fazendo o treinamento. Mas naquela época, não. E com 2 crianças pequenas, que foi um grande desafio, porque eu tinha um bebê de 2 meses e um de 6 anos. Então, você conciliar a maternidade com o trabalho... Nossa, que foda, mano. E o trabalho puxado, né? Sair de Santos para Jundiaí. Todos os dias. Para quem não é de São Paulo, eu vou explicar para vocês a logística. De Santos para São Paulo, para o centro de São Paulo, já dá 100 quilômetros. Então, você já pode colocar ali 1h30 subindo serra.
Tá? Você está saindo da Baixada e indo pro centro de São Paulo. Do centro de São Paulo pra Jundiaí, você coloca mais uma hora e pouquinho. E eu ia de metrô e de ônibus. Nossa, você pode não ia de carro. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava às 8 horas, porque a gente assumiu o plantão, né? Você tem que passar 8 horas da manhã em Jundiaí. Se treina aí no McDonald's de alguém. O treinamento é feito dentro do McDonald's de alguém. Isso. Ou o da rede ou de algum franqueado. Né? Então, eu fiz na unidade de Jundiaí, que era de um franqueado super querido, Paulo, e me recebeu super bem. Só que você passa tudo. Né? Então, é bem desafiador para mim, na época, porque tinha 2 crianças pequenas. Então, eu não dormia de noite. Quanto tempo você passou lá? 6 meses. Aí. Você lembra que um dos episódios que a gente gravou aqui, eu falei que eu fui pra pizzaria do Júnior pra aprender, né? É isso. Aí o Pedro até comentou que Júnior. Aí eu marquei o Júnior, que é o Juninho que me ensinou. E eu passei uma semana lá, acho que foi 15 dias na pizzaria dele, achei que eu fiquei muito. Ficou 6 meses. 6 meses. 6 meses. Depois eu vim para Santos, continuar o treinamento na parte gerencial, porque você treina todas as etapas, inclusive de ser gerente do restaurante. E aí foi a fase final, e aí você tem a oferta do seu restaurante. E eu saí... Enquanto você treina, já vai vendo um ponto para você? Ou você começa a treinar você não já sabe, sabendo para onde você vai? Não, você não sabe o que vem para você. Na verdade... E se vem? E se vem. Porque Então, pode ser assim? Pode ser que não seja aprovado. Pode ser que você passe esse mas período... você começa a treinar sem saber se vai ser aprovada? Você tem, numa das etapas... Ah, tá. Você sabe se você vai ser aprovada. Isso. E aí, quando você não sabe para onde você vai. Que nem eu soube na última... Não é você que escolhe? Não. Eles que escolhem. Aonde tem o percentual... É um trabalho, né? É estudo de mercado que eles fazem. Estudo de mercado. E aí eu vim assumir a gente faz isso na consultoria, dadas as devidas proporções, né? Aí eu vim para São Paulo, na Zona Norte, no Tremembé. Tua vida teve que mudar toda. Totalmente. Os caras... já começa por esse detalhe. Para pra pensar agora. A gente não tinha parado pra pensar. Ela morava em Santos, foi treinar em Jundiaí, virou uma franqueada, sua franquia agora é na Zona Norte de São Paulo. Dá seus pulos, irmão. Só se que quer, vai. E eu nunca tinha vindo para a Zona Norte, eu não conhecia nada aqui. Para mim foi... Que ano que era isso? 2000. 2000. Eu assumi o restaurante dia 1º de março de 2000. Não conhecia nada daqui. Hoje eu amo a Zona Norte, é a minha casa, eu adoro, eu acho que é um bairro muito legal de São Paulo. Mas na época eu não conhecia nada. Cara, que loucura. Muito, muito doido mesmo. Tá, e aí a Cris chega lá naquele McDonald's que vai ser dela. E aí? Então você tem muito perfil só aí. Só uma pergunta. Ali saiu do zero a loja ou ela de alguém? Não, ela já existia, era deles. Ela foi inaugurada em fevereiro de 1994. Então ela já existia, foi uma das primeiras lojas da Zona Norte. E aí começa... a mudança, né? Você assume o restaurante que já existe, com equipamento. Com equipe, tudo? Não, a equipe, você tem que contratar. Ou assume por sucessão. Foi o que aconteceu comigo. Eu assumi alguns funcionários e depois eu tive que desenvolver minha equipe para você poder ter seu... Não é eles que tem um pessoal da RH que contrata para vocês? Nada. Vocês que têm que contratar? Somos nós. Seus pulos, parceiro. Somos nós. Seus pulos, parceiro. Porque a empresa é sua. Você é empresário, você é seu. Só que você vem com perfil de multinacional. Então, até você ter o perfil de empreendedora, ele demora um tempo. Não acredito que, tipo assim, eu achei que eles tinham um banco que eles pegavam as pessoas e mandavam para as lojas. Não. Você tem que caçar seus próprios Sim. passado. Então, você faz um trabalho todo de início. Ela vai me corrigir se eu estiver errado. Nessa palestra que eu assisti, uma das perguntas que fizeram foi assim, como que você lida com a falta de funcionários? Me perguntaram assim, como que você lida com a falta de funcionários? Foi aí que ele entrou no plano de chão. Ele falou, todo dia, então vamos supor, a loja abre às 8. 8 horas. Quem está aqui hoje? Fulano, faltou. Então eu tenho 10 funcionários. Vou abrir aqui, então função primária, função secundária, função terciária. Então eu preciso cobrir as funções primárias. Sim. Você para cá. Por isso todo mundo no McDonald's faz tudo. Isso mesmo. É isso? É. Que demais. Demais, né? Não, você sempre tem que estar procurando alternativas, né? De você poder ter uma equipe, né? Porque realmente os funcionários, muitos são há mais de 16 anos, a gente trabalha ainda com 16 a 21 em horários durante o dia, porque eles começam a estudar e podem trabalhar.
Isso ajuda muito na família, na formação deles, mas eles têm horário para ir embora e tudo. Tem algumas funções que eles não podem fazer, né? Mas para eles é muito interessante e a gente também aprende muito com eles.